Romanos 5, versos 12 a 19. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da imputação ou a doutrina da substituição. O pastor Joey esteve conosco, falou um pouco sobre a vicariedade de Cristo, sobre a substituição. E esse texto tem tudo a ver também com isso. Romanos 5, de 12 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam, hein? Vamos lá então. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, ela é poderosa para transformar o nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, o auxílio do Teu Santo Espírito. Só Ele, ó Deus, pode nos fazer compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós. E só no poder do Teu Espírito nós podemos aplicar, ó Deus, essa palavra na nossa vida. Então, ó Deus, faz isso nessa manhã. Usa a minha vida, ó Deus, tão somente como instrumento, ó Deus, em Tuas mãos. Apesar de mim, usa-me, ó Deus. Abençoa a nossa manhã, ó Deus. Abençoe a exposição da Tua palavra. É a nossa oração, gratos a Ti, em nome de Cristo. Amém. Bom, se alguém tiver alguma dúvida ou querer falar alguma coisa, pode levantar a mão, a gente vai ampliando ainda mais o que o Senhor tem a nos falar. Todo ser humano, ele tem de lidar com algo que já nasce com ele e que faz dele, de todo ser humano que nasce, um alvo da ira de Deus. E o que eu estou falando? A culpa. A culpa. O versículo 12, mantenha sua Bíblia aberta aí. Você viu que o versículo 12 ele começa com um portanto. Portanto, ou seja, Paulo está concluindo algo que ele já disse atrás. Então, esse portanto do verso 12, ele está ligado a tudo que Paulo vem dizendo desde o capítulo 1 de Romanos até agora. Paulo diz que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Tanto por negar a existência de um Deus que ele sabe que existe, pela revelação da natureza. Deixa eu falar uma coisa para você. Biblicamente, não existem ateus. Os ateus são aquelas pessoas que negam a existência de Deus, que dizem que Deus não existe. Mas o que os teólogos dizem, o que a própria Bíblia diz, é que essas pessoas elas não são ignorantes, porque elas não sabem que Deus existe, então elas não acreditam que Deus existe. A criação mostra a glória de Deus e através da criação se pode deduzir que existe um ser que criou tudo isso. Então, o que os ateus fazem? Eles
eles negam a existência de um Deus que eles sabem que existe. Porque no capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que essas pessoas, elas olham para a criação e elas suprimem a verdade de que existe um Deus. Então, todo ateu, ele é uma pessoa que ele não quer acreditar em Deus, num Deus que ele sabe que existe. Esse é o fato. Então, o que Paulo traz? Essa pessoa, ela é indesculpável diante de Deus, porque a criação mostra que existe um Deus. Claramente, a revelação na criação mostra que existe um Deus, e no capítulo 1, depois, se você quiser ler sobre isso, Paulo diz. Mas Paulo também diz que existem outras pessoas que são indesculpáveis, que são aquelas pessoas que conhecem a Deus, que dizem acreditar em Deus, mas que fazem disso uma vantagem. O que Paulo quer dizer é que tanto pessoas que não conhecem a Deus pecam por não acreditar nesse Deus, e elas não têm um contato claro através de uma palavra, mas através da criação elas têm. Mas os religiosos, aquelas pessoas também que dizem crer em Deus, que têm a revelação de Deus, e ali Paulo está tratando de gentios e judeus na mesma igreja, por isso que ele vai passar ali a navalha e não vai sobrar nada para ninguém, porque os judeus se apoiavam simplesmente no fato de conhecerem a Deus, porque eles tinham as revelações de Deus. E isso não faz deles pessoas salvas. Eles eram tão pecadores quanto aqueles que não tinham conhecimento de Deus. Então, apenas por conhecerem a Deus, eles se sentiam na vantagem de dizer assim, aquela pessoa não acredita em Deus, então eu sou salvo, ele não é, ele é pecador e eu não sou. O que Paulo traz é bem diferente disso, porque não existe outro meio para a salvação a não ser Cristo. E o que essas pessoas faziam era apenas dizer que conheciam a Deus e que criam em Deus, que isso fazia dela inocentes ou não culpadas diante de Deus. O ponto é que Paulo vai trazer no capítulo 3: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Foi o penúltimo estudo que eu dei aqui sobre esse texto. Eu quero ver quem vai lembrar o que eu falei aquele dia. Qual o padrão da glória de Deus, meus irmãos? Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Qual que é o padrão da glória de Deus? Pode falar. O que Deus aceita? O que é a única coisa que Deus aceita? Perfeição, pode falar. O padrão da glória de Deus é perfeição. E a única forma do homem se tornar justo e ser reconciliado pela fé é num sacrifício que o próprio Deus providenciou. Sacrifício que o próprio Deus providenciou. E agora Paulo vai fazer um paralelo e uma comparação entre dois homens. Um pelo qual o pecado entrou no mundo e o outro pelo qual nós somos feitos justos diante de Deus. E a pergunta que surge lendo o texto é: por que eu devo pagar por um erro que eu não cometi? Se foi Adão que pecou, se o erro foi de Adão, por que eu devo sofrer pelas consequências do erro de Adão, do erro de outra pessoa? Isso acontecia muito na escola, você lembra? A professora falava assim: ó, quero todo mundo quieto, sem conversar, nós vamos sair tarde hoje. E se todo mundo fizer tudo certinho, todo mundo ficar quietinho e conseguir concluir a lição, nós vamos sair mais cedo. Todo mundo vai sair mais cedo. Aí ficava aquela coisa, aquela tensão. Daqui a pouco um abençoado abria a boca lá e a professora falou assim: ó, ninguém vai sair cedo mais, todo mundo vai sair agora no horário mais tarde. E toda a turma fica chateada com aquela pessoa cometeu o erro e fala assim: poxa vida, eu fiquei quieto, eu obedeci, eu tenho que pagar pelo erro de outra pessoa. Nós achamos injusta essa ideia, não é verdade? Seja em qualquer lugar, você pagar por um erro que você não cometeu é uma das piores coisas que existem, você sofrer injustiça, porque não foi você que cometeu
o erro. Se nós pensarmos que cada pessoa se representa individualmente diante de Deus, se a gente pensar assim, se a nossa relação com Deus deva ser assim, falar assim, ó, Valdir, eu acho que cada um aqui deveria responder pelo seu próprio erro, né? Adão é Adão, eu sou eu, e seu Lenilson é seu Lenilson, e se o seu Lenilson errou, ele que pague pelo erro dele, se eu errei, eu pago pelo meu erro. Se a gente imaginar que o relacionamento nosso com Deus se dá dessa forma, a gente vai cair numa heresia chamada pelagianismo. O que o pelagianismo ensinava? Pelágio acreditava que Adão era uma pessoa completamente isolada da humanidade. E que nós somos uma espécie de imitadores de Adão. E a gente só meio que repetia o que Adão fazia. Cada um de nós é um Adão e o nosso pecado não é o pecado que Adão cometeu. Isso Pelágio acreditava. Não é o pecado que Adão cometeu lá atrás, mas é o primeiro pecado que nós cometemos depois que nós nascemos. Ou seja, nós nascemos sem pecado. Aí quando você chega numa idade, você comete um pecado, não sei, com 3, 4, 5, 6 anos, quando você tem uma consciência de que você está fazendo alguma coisa errada, aí sim, aí você se tornou um pecador e dali para frente você não deixa de ser pecador mais. Pelágio acreditava nisso. O que Pelágio esqueceu é que quem define as regras do jogo é o próprio Deus. É Deus quem estabelece o pacto e os termos desse pacto com a humanidade. E a forma de Deus lidar com a humanidade nesse pacto foi eleger Adão para nos representar. Adão, meus irmãos, ele não foi escolhido dentre muitas pessoas para nos representar. Adão, ele foi criado por Deus para nos representar. Ele foi criado para isso. Preste atenção, Deus criou o melhor de nós. Não acha que você vai chegar no céu brigando com Adão pelo erro dele, porque todo mundo quer fazer isso? Falar assim, poxa vida, você é um vacilão. Deus criou o melhor de nós. Adão foi o melhor de nós. Adão foi projetado para agir exatamente da maneira que você agiria. Não adianta ter raiva dele, pensar que você é melhor do que ele, ou que você faria diferente, e nós vamos ver isso daqui a pouco também. Essa é a doutrina da substituição, em que ninguém se representa a si mesmo diante de Deus. Você não chega diante de Deus com o seu rosto. Ou você se apresenta diante de Deus com o rosto de Adão, ou você se apresenta diante de Deus com o rosto de Cristo. Você não vai estar com a sua cara estampada lá diante de Deus, cada um de nós. Ou estaremos com o rosto de Adão, ou estaremos com o rosto de Cristo. O pecado de Adão foi imputado a nós, ou seja, foi transferido para nós, pois ele era o nosso representante diante de Deus. As consequências desse pecado são a prova de que ele atingiu toda a raça humana. Olha ali o texto, é esse mesmo aí. Não, é esse mesmo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram. Aqui há uma reação em cadeia. O pecado entra através de um só homem e com o pecado vem carregando uma coisa com ele, chamada a morte. E a morte não atinge só Adão, meus irmãos. A morte atinge todos nós, toda a humanidade. Por que que a morte atinge todos nós? No final do verso diz, porque todos pecaram. E o mais interessante desse verso final, desse trecho final do verso, é que esse verbo está num tempo muito interessante na Bíblia, e eu não estou aqui querendo falar difícil nem nada, mas é importante. Esse verbo, ele está no tempo aoristo. O tempo aoristo é um tempo de algo que já aconteceu. É algo que já aconteceu no passado e que já está feito. Então, Paulo não está dizendo que Adão pecou e que lá atrás todos os homens pecaram.
Todos estávamos lá em Adão. Como nosso representante, nós estávamos em Adão. E por ele ser o nosso representante, sendo ele assim, nós pecamos juntamente com ele. Esse é o ponto. Nós estávamos em Adão. Tanto a morte entra por meio do pecado e atinge toda a humanidade. Tanto que a morte entra por meio do pecado e atinge toda a humanidade. Meus irmãos, a morte não é algo natural à humanidade. Por quê? Em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis 2:17. Quem abrir pode ler aí. Gênesis 2:17. No dia em que dela comeres, você morrerá. Deus não projetou. A morte não é algo natural à humanidade. Quando o pecado entrou no mundo por Adão, ele tirou de nós a capacidade de viver uma vida que agrada a Deus. E o pecado de Adão também abriu as portas para a morte entrar e nunca mais sair. Meus irmãos, toda vez que eu vou num velório, eu penso nisso. Toda vez que eu vejo aquela tristeza, aquela dor das pessoas na separação ali, eu sempre lembro disso. O efeito do pecado. A morte entrou através do pecado. Eu sempre me lembro disso. Eu fico observando as coisas, olhando as pessoas e falo assim: meu Deus, como o pecado nos afeta e como a morte é algo assim terrível como consequência do pecado. Olha o que o Sproul diz. Desde a queda, nenhum ser humano tem o poder natural de viver uma vida perfeita. Ninguém vive sem pecar, assim como também ninguém vive sem morrer. Verso 13 e 14. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Paulo traz mais uma evidência da representatividade de Adão ao mostrar que mesmo antes da lei, e quando nós falamos lei aqui, nós estamos falando dos mandamentos que Deus deu a Moisés no Sinai, o pecado ele já estava no mundo. Mas ele diz que sem a lei, o pecado não é levado em conta. Será que Paulo está se contradizendo aqui? Como é que ele pode dizer que o pecado já estava no mundo antes da lei e sem lei o pecado não é levado em conta? Paulo não está se contradizendo aqui. O que Paulo quer mostrar é que a maior evidência de que o pecado já estava presente no mundo antes da lei é que as pessoas continuavam morrendo. Mesmo antes da lei, desde Adão até Moisés, as pessoas continuavam morrendo. Adão transgrediu a ordem de Deus no Éden. Mas entre o Éden e Moisés, as pessoas continuavam a morrer porque elas continuavam a sofrer a penalidade do pecado, mesmo não desobedecendo uma lei específica, né? Como não matarás, não roubarás, enfim, as leis que Deus deixou. Mas desobedecendo uma lei natural da própria consciência, a lei que Deus plantou no coração de cada ser humano. Paulo diz isso, se eu não me engano, no capítulo 2, e fala que mesmo aquelas pessoas que não têm a lei, quando elas pecam contra a sua própria consciência, porque Deus estabeleceu no coração do homem um padrão moral, que pode ser qualquer pessoa nesse mundo. A pessoa vai entender que você matar o outro não é algo certo. Ela pode não ter uma explicação
escrita sobre isso. Vai lá assim, ó, é proibido matar. Mas em qualquer lugar desse mundo, um ser humano, quando ele mata o outro, ele se sente culpado, porque ele está pecando contra uma lei natural que Deus plantou no seu próprio coração. O niilismo é uma forma de pensamento filosófico em que as pessoas acreditam que não há lei. E um dia um aluno do pastor Jonas Madureira falou assim: eu sou niilista, pastor. Na verdade, ele é professor de filosofia, ele não estava lidando ali como pastor, né? Ele falou assim: professor, eu sou niilista. O Jonas Madureira falou assim: é? Não, para mim não existe lei, não existe certo ou errado. O pastor Jonas Madureira: faz o seguinte então, casa com a sua irmã e transa com ela. Ele: ô professor, aí você pegou pesado. Eu falei assim: tá vendo como é que você tem um padrão moral? Tá vendo como que você não consegue viver sem a lei? Porque Deus plantou a lei no coração de cada ser humano. Mas quando Deus traz a lei através de Moisés, ele não quer usar essa lei para destruir o pecado. Deus quer usar a lei exatamente para levantar o pecado, para mostrar o pecado de maneira muito mais clara. Então a lei, ela não vem para resolver o problema do pecado. A lei vem para que as pessoas tomassem mais consciência ainda do pecado. A lei veio exatamente para que o pecado fosse levado em conta, para que o pecado tivesse peso. Quanto mais lei, meus irmãos, mais o pecado tem peso. Então, a lei veio exatamente para isso. A partir do verso 15, Paulo vai começar a mostrar que a representatividade de Cristo, agora ele vai mudar um pouco o parâmetro. Paulo vai começar a mostrar que a representatividade de Cristo é infinitamente superior à representatividade de Adão. Paulo vai traçar um contraste muito bem definido entre o primeiro Adão, que é apenas uma sombra de Cristo, o segundo Adão. Então, nesse verso anterior que nós vimos, olha ali, Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Porque assim como Adão nos representou, também Cristo nos representa. Existe uma similaridade entre Adão e Cristo no fato dos dois nos representarem, no fato dos dois serem colocados à prova, no fato dos dois serem homens também. Então, Adão era apenas uma figura, ele apenas é uma sombra de Cristo, o segundo Adão. Então, o segundo Adão, que é Cristo, esse sim vem para nos representar de uma maneira perfeita. Esse sim vem para nos representar de uma maneira extraordinária, de uma maneira eficaz. Verso 15 agora. Vai começar a mostrar esse contraste. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, preste atenção, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só Jesus Cristo, de um só homem, Jesus Cristo, foram o quê? Abundantes sobre muitos. Paulo quer deixar claro que o dom gratuito da representatividade de Cristo e a ofensa trazida pela representação de Adão não estão no mesmo patamar. Nós não podemos comparar Adão e Cristo como iguais, nem em resultado, nem em motivação, nem em poder. Adão, ele pecou motivado pelo orgulho, mas Cristo se entregou motivado pelo amor e fez isso por pecadores que não mereciam, ou seja, por pura graça. A proporção daquilo que a desobediência de Adão trouxe para nós não se compara de maneira nenhuma, irmãos, com a graça que Cristo nos ofereceu. A graça de Cristo é abundante, infinitamente maior e infinitamente mais poderosa do que os resultados de Adão. Olha o que o pastor Jonas Madureira também diz agora. O alcance da obra de Adão em sua vida não tem a mesma medida do alcance da obra de Cristo. É verdade que Adão te representa e que, em certo modo, ainda está em você, no pecado restante, né, como nós estamos estudando. Mas de uma maneira muito, muito inferior à maneira como Cristo está em nós. Isso é maravilhoso. E Paulo,
ele vai falar isso daqui para frente, praticamente até o final do nosso estudo, traçando esse contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Verso 16. Ele vem na mesma ideia. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, ou o julgamento o julgamento veio, né, de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Preste atenção que o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Agora, Paulo foca no resultado da graça de Deus na representatividade de Cristo. Mais uma vez, trazendo uma desproporcionalidade em relação aos efeitos destruidores do pecado de Adão. Não significa que 5 quilos de transgressão é a mesma coisa que 5 quilos de graça. Paulo está fazendo exatamente o contrário disso. Se a transgressão de Adão pesa 5 quilos, a graça de Cristo pesa 50 milhões de toneladas, ou qualquer número que você quiser imaginar, que nem deve existir. Então, Adão pecou uma vez. Isso aqui é muito interessante. Preste atenção, Adão pecou uma vez e isso nos trouxe a condenação. Mas a obra de Cristo é infinitamente superior, pois a obra de Cristo não cobre só o pecado de Adão, mas de todos os nossos pecados. A graça deriva de muitas ofensas, de todas as nossas ofensas. O pecado que Adão cometeu, a única ofensa que ele cometeu a Deus, já foi suficiente para que todos os seres humanos fossem colocados sob o julgamento, sob o juízo de Deus. Mas a graça de Deus, ela deriva de muitas ofensas. E Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus cobre o pecado que Adão cometeu e cobre o pecado que eu e você cometemos, que eu e você vamos cometer hoje, que eu e você vamos cometer até o fim da nossa vida. E isso aqui não é uma carta branca para você viver de qualquer jeito, porque aquele que vive de qualquer jeito mostra que não tem o Espírito Santo de Deus. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que enquanto nós existirmos, nós não podemos negar que nós ainda somos pecadores, como o apóstolo João diz na sua epístola. Somos pecadores perdoados, justificados por Deus, mas ainda somos pecadores, ainda pecamos. Provavelmente você vai pecar até o fim, eu também até o fim dessa reunião, ou quando nós chegarmos em casa, ou depois do almoço, ou até à noite. E amanhã, se nós estivermos vivos, provavelmente pecaremos também contra Deus. Mas a graça de Deus, revelada na substituição que Cristo faz por nós, cobre todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Cristo transborda tanto de graça e misericórdia que ele resolve não apenas o pecado de Adão, mas resolve o pecado de todos aqueles que têm fé nele. A graça abundante resultante da representatividade de Cristo nos faz justos diante de Deus. Isso é glorioso demais. Diante de Deus você se torna justo. E aquela expressão que Lutero usa, né, para explicar como que nós podemos ser pecadores e salvos ao mesmo tempo, que é aquela expressão em latim, simul justus et peccator. Ele não está dizendo que nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Ele está dizendo que nós somos declarados justos enquanto nós ainda somos pecadores. Diante dos olhos de Deus, nós somos considerados justos. Por quê? Porque você não está representado diante de Deus com o rosto de Adão. Você está representado diante de Deus com o rosto de Cristo. Se você tem fé nele, é assim que Deus te enxerga através daquilo que Cristo fez. E não apenas justos, mas livres para reinar com Cristo. Olha o verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A graça abundante resultante da representatividade de Cristo nos faz reinar com Ele. Quem são aqueles que reinarão? Aqueles que um dia foram escravos de Adão. Pela graça de Deus, meus irmãos, nós trocamos de status, de escravos do pecado para súditos do Rei Jesus. Charles Swindoll, ele diz que o pecado de Adão colocou a morte no trono da criação, enquanto a dádiva de justiça de Cristo um dia governará o mundo. Amém? Em Adão estamos debaixo de um reino de morte, um reino opressor, um reino escravizante, mas por meio de Cristo, nós não trocamos uma escravidão por outra. Nós trocamos um falso rei pelo rei. A obra de Cristo extrapola o problema de Adão, mas nos coloca numa posição de justos diante de Deus e nos coloca para vivermos no seu reino de justiça, paz e amor. Olha esse contraste que o pastor Charles Swindoll traz. Ele mostra representatividade, a árvore proibida, a cruz, a transgressão de Adão, o presente gratuito, a graça de Deus. Em Adão muitos morreram, em Jesus a graça transbordou para muitos, em Adão a condenação, em Cristo a justificação, em Adão a morte reina e em Cristo a dádiva da justiça reinará. Verso 18 agora. Portanto, assim como Paulo ele está reverberando a mesma ideia, ele vai ampliando a ideia. Parece que nós estamos lendo o mesmo versículo, né? Mas a ideia de Paulo é reforçar esse contraste e ele vai ampliando isso cada vez mais. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, e nós precisamos prestar atenção bastante nesse versículo agora. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos e para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Paulo está aqui mostrando a mesma ideia, reverberando a mesma ideia. E aqui, por isso que essa expressão que nós vemos todos, por isso que eu coloquei ali todos e todos, como Paulo está mostrando o contraste entre Adão e Cristo, nós não podemos entender o todos ali e o todos da condenação e o todos da graça como todas as pessoas. O de Adão, primeiro, sim. Portanto, assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos, e aqui são todos os seres humanos, sem exceção. Também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Esse todos da graça não é todos os seres humanos. Todos aqueles que estão em Cristo, que estão no segundo Adão. Então, a condenação é para todos os homens que estiverem em Adão. Preste atenção. E a salvação é para todos os homens que estão em Cristo. Porque senão nós vamos cair aqui na doutrina da universalidade. Nós vamos acreditar que assim como Adão representou todos e todos foram condenados, e Cristo representa todos, então todos serão salvos. Mas a Bíblia não apresenta dessa forma, né? Então, aqui não tem base bíblica para a salvação universal, de que Deus salvará todos os seres humanos. Mas Deus salvará todos os seres humanos que estão em Cristo, assim como todos os seres humanos que estavam em Adão receberam o juízo de Deus e a condenação. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta sobre isso? Boa. Não estou forçando o texto não, tá, meus irmãos? A pessoa vem, mas todos e todos, então se todos também Adão, todos também Cristo. Vai falar assim, o calvinista força o texto, né? A gente está forçando o texto, mas não.
nós temos que entender o texto dentro do seu contexto. Então, como Paulo está mostrando o contraste entre Adão e Cristo, entre aqueles que estavam em Adão e aqueles que estão em Cristo, tranquilamente esse verso aqui. Veio o juízo sobre todos os seres humanos em Adão e a graça sobre todos que estão em Cristo, por um só ato de justiça. Beleza? Sim, exatamente, os que recebem a abundância da graça. E se você reparar no verso, se você voltar aí, se eu não me engano, não sei se é o próximo, ele não usa a palavra, acho que é o próximo verso que a gente vai ver. Ele não usa todos, mas ele usa muitos. Enfim, mas vamos seguir aqui. Me perdi. Vamos lá. Outra coisa importante que o verso mostra é que Adão nos representa por natureza. Nós representamos, nós somos representados em Adão por natureza. Por natureza, todos nós estamos em Adão, somos representados por ele. Mas a representatividade de Cristo não é por natureza. A representatividade de Cristo é por graça. Então, por isso nós vemos, também por um só ato de justiça veio o quê? A graça. A graça, como nós já sabemos, é o favor para aquele que não merece. Então, se é favor para aquele que não merece, é muito claro o que o verso quer dizer. Adão nos representa por natureza, meus irmãos, mas Cristo nos representa por graça. Não temos a razão também para reclamar por herdar o pecado de Adão. Porque, como nós vimos, ele era o nosso representante. Ele era o melhor de nós. Ele foi projetado para agir da maneira que você e eu agiríamos. Todos nós agiríamos da mesma maneira no Éden. Pode ficar com seu coração em paz em relação a isso, ou não. Mas nós não faríamos diferente. Não faríamos diferente de Adão. Porque nós pecamos com ele. O verbo naquele tempo que eu expliquei do aoriço, nós pecamos com ele, nós estávamos com ele quando ele pecou. A imputação do pecado de Adão a nós foi merecida. Merecida. Foi por merecimento. Mas preste atenção numa coisa. A imputação da justiça de Cristo sobre nós não é por merecimento, mas é pela graça. Olha o que o Richard Baxter escreveu, eu acho essa citação muito interessante. Ele diz assim: portanto que merecido seja escrito no chão do inferno, mas na porta do céu, dom gratuito. Então, as pessoas vierem questionar sobre você, sobre a doutrina da eleição, lembra disso. Lembra que a punição do pecado totalmente merecedora de juízo. Da salvação não. Salvação é pela graça. E o verso 19, Paulo vai mais uma vez ampliando a ideia, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui ele já muda o todos para muitos, tá vendo? Nesse verso nós vemos a extensão da obra de Cristo. Ele não somente paga pelos nossos pecados, e isso é importantíssimo agora, mas nos imputa, nos doa a sua justiça, nos transfere a sua justiça e a obediência perfeita a Deus. A obra de Cristo, ela tem essas duas faces. Cristo não apenas paga pelos nossos pecados, mas ele coloca sobre nós a sua justiça e a sua perfeita obediência. Se somente a morte de Cristo fosse suficiente para a salvação, o que era mais fácil fazer? Quando o bebê saísse do ventre de Maria, faz o quê? Mata o bebê. Por que Jesus precisaria viver 33 anos da sua vida para depois morrer numa cruz somente para pagar pelos nossos pecados? Se fosse só para pagar pelos nossos pecados, era só sacrificar o bebê.
Mas a nossa salvação, ela depende tanto do perdão dos pecados, de Cristo ser punido no nosso lugar, quanto Cristo ter vivido uma vida de obediência perfeita a Deus. A obediência perfeita de Cristo é tão fundamental para a nossa salvação quanto a sua morte na cruz. Ficou claro isso? Então, fala aí, Marcão. Parte de Então, não pense só que a morte de Cristo que salvou você, não. A obediência perfeita de Cristo é que nos torna justos diante de Deus. E nós só alcançamos o padrão da perfeição de Deus, como nós vimos no início, e Cristo fez isso por nós. E Ele transfere isso para nós quando nós cremos nele pela fé. Então, isso não pode ficar de fora. Tim Keller. Enquanto a Adão foi dito que desfrutaria de bênçãos se obedecesse a Deus, e mesmo assim ele escolheu desobedecer, o segundo Adão sabia que enfrentaria agonia e morte se obedecesse, e mesmo assim, resoluto, ele andou em obediência a seu pai. Meus irmãos, aqui está o Evangelho. Aqui está o Evangelho. A nossa justiça só pode ser alcançada por causa da justiça de outra pessoa. Amém? A nossa justiça só pode ser alcançada pela justiça de outra pessoa. Não de qualquer pessoa, mas da única pessoa que foi capaz de viver uma vida perfeita, sem pecado diante de Deus. Como nós vimos no início, Deus não aceita menos que a perfeição. Imagine se a minha e a sua salvação dependesse da nossa justiça. Imagine isso. Imagine se a sua salvação dependesse da sua obediência a Deus, da sua justiça. Em Isaías 64, 6 diz que a nossa justiça diante de Deus é o quê? Como o quê? Como trapos de imundícia. R.C. Sproul. O R.C. Sproul, ele tem essa citação também muito interessante. Se tivermos de nos apresentar diante de Deus com a nossa própria justiça, a qual a Bíblia diz ser trapo de imundícia, não temos esperança. Se a imputação da justiça do Salvador for tirada, não haverá boas novas para o Evangelho. Nós ficaremos por nossa conta. E ficar por nossa conta é nos apresentar diante de um Deus que é santo, com o rosto de Adão. Quando Deus olha para o rosto de Adão, ele não vê outra coisa senão juízo. Não vê outra coisa senão condenação. Aquele que trouxe para nós o pecado, juízo, condenação. Embora nós reclamemos sem razão que pagamos pelo erro de Adão, como a gente fez a ilustração no início, lá da escola, de que a gente não gosta de pagar pelo erro dos outros, nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque a premissa da salvação é a mesma coisa. Nós somos salvos pela graça. O castigo e na obediência de outra pessoa. Então, se nós reclamamos por pagarmos pelo erro de outra pessoa, pelo erro do primeiro Adão, nós temos que nos alegrar, porque Cristo, o segundo Adão, nos representa da mesma maneira. A sua salvação não depende de você. A sua salvação não depende da sua justiça. A salvação depende da justiça de Cristo. Ele fez em nosso lugar. E Ele nos dá pela graça, sem merecer, a salvação e o dom perfeito da salvação. Nós somos salvos pela graça do castigo na obediência de outro.
o Adão perfeito, o segundo Adão, o Adão de verdade, o homem de verdade, Jesus Cristo. Você e eu, nós herdamos o pecado no Éden. Nós não estávamos lá, né, fisicamente. Mas você também não estava no Calvário. Você recebeu a salvação. Sem a imputação da justiça de Cristo, meus irmãos, não há justificação. Não há como nós nos tornarmos justos diante de Deus. E se nós não podemos nos tornar justos diante de Deus, não existe o Evangelho. Então, a imputação da obra de Cristo, a justiça de Cristo em nós, é o próprio Evangelho, é a forma que nós somos salvos. Dizer que nós somos salvos pela fé somente é a mesma coisa que dizer que nós somos salvos por Cristo somente. A fé salvadora, meus irmãos, é exatamente o abandono da nossa justiça. A fé salvadora é exatamente o abandono da nossa justiça para crermos unicamente na justiça de Cristo, que nos é dada pela graça somente. No fim das contas, sabe de uma coisa? A obra de Cristo engole a obra de Adão. A obra de Cristo traga a obra de Adão. Porque no Éden, mesmo naquele ambiente perfeito, Adão abriu as portas para o pecado e para a morte entrar. Mas no novo céu e na nova terra, nós herdaremos mediante a obra do segundo Adão, a obra de Cristo. O pecado e a morte estarão trancadas do lado de fora. Apocalipse 21, 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais a morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Herman Bavinck, encerro com Herman Bavinck. Em Adão, a humanidade perdeu sua herança. Em Cristo, ela recebe uma herança muito mais excelente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Vamos orar. Senhor, e dizer diante disso, Pai? Estávamos fadados, ó Deus, à condenação. Estávamos fadados a caminhar, ó Deus, para o inferno. Justamente, Deus, por merecimento. Estávamos representados no melhor de nós. Porque em Adão nós também pecamos contra Ti. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não deixa as coisas continuarem do jeito que estão. No plano maravilhoso do Senhor, o Senhor já tinha, ó Deus, projetado, antes do mundo existir, um segundo Adão, o Teu próprio Filho, Jesus Cristo, paga pelos nossos pecados, que sofre toda a condenação que o pecado de Adão trouxe em nosso lugar. E que, diferentemente de Adão, te obedeceu em tudo perfeitamente. Foi perfeito, amou o Senhor sobre todas as coisas. Viveu de uma maneira perfeita, maravilhosa. Jesus Cristo, o Deus homem, nosso Senhor e Salvador. E muito obrigado porque um dia o Senhor, pela graça, também nos deu o dom de crer nele, de colocar a nossa confiança na obra dele, de colocar a nossa confiança e a nossa fé naquilo que ele fez, não naquilo que nós fazemos. Muito obrigado, Deus, porque essa fé também é presente do Senhor. A maravilhosa fé, ó Deus, de crer no Teu Filho, como agora dizer que Ele nos representa diante de Ti. Nós cremos é nisso, Deus, que Ele é o nosso substituto, que Ele é quem nos representa agora diante do Senhor. E Ele nos representando diante do Senhor, ó Deus, a morte não reinará mais sobre nós, mas reinaremos contigo.
em vida, em graça, em alegria perpétuas, aonde, ó Deus, tudo aquilo que Adão trouxe com o seu pecado, a morte, a tristeza, o sofrimento, as doenças, as desilusões dessa vida, as guerras, as facções, tudo, ó Deus, tudo, as divisões, tudo aquilo que ele trouxe, não estará mais no lugar onde o Senhor preparará para nós. Muito obrigado, porque a herança que o Senhor nos deu é infinitamente maior do que a herança que Deus nos deixou. E muito obrigado, Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Nós te louvamos por isso, em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai falar mais alguma coisa? Pode encerrar? Culto às 19 horas. Nós estaremos juntos mais uma vez. Venha, chame alguém, convide alguém. Ore por isso. Prepare o seu coração. Estaremos juntos mais uma vez à noite, tá bom? Oi. Os visitantes, as pessoas que estão nos visitando nessa manhã, muito obrigado pela sua presença. Se você puder voltar à noite, vai ser um prazer. E você que é da IPCN, por favor, dê um abraço, cumprimente essa pessoa. E é isso.